Dia 18 de julho, Juízes capítulo 1. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os filisteus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos filisteus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram, e prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomando-a, passaram-na a fio de espada, pondo fogo à cidade. Depois, os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas, no Neguebe e nas planícies. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Quiriate-Arba, e Judá feriu a Sesai, a Aimã e a Talmai. Dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir Quiriate-Sefer. Disse Calebe: A quem derrotar Quiriate-Sefer e a tomar, darei minha filha Aquisa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu sua filha Aquisa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então Calebe lhe perguntou: Que desejas? Respondeu ela: Dai-me um presente, deste-me terra seca, dai-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram com os filhos de Judá, da cidade das palmeiras ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram. Por isso lhe chamaram Orma. Tomou ainda Judá a Gaza, a Asquelon e a Ecrom com os seus respectivos territórios. Esteve o Senhor com Judá, e esse despovoou as montanhas. Porém, não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E como Moisés o dissera, deram Hebrom a Calebe, e este expulsou dali os 3 filhos de Aнаque. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitavam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até ao dia de hoje. Subiu também a casa de José contra Betel, e o Senhor era com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, cujo nome dantes era Luz. Vendo os espias um homem que saía da cidade, lhe disseram: Mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos de misericórdia para contigo. Mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada. Porém, aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então se foi ele à terra dos heteus, e edificou uma cidade e lhe chamou Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seã, nem os de Taanaque, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, e não os expulsou de todo. Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gézer. Antes, continuaram com ele em Gézer. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Nalaol. Porém, os cananeus continuaram com ele sujeitos a trabalhos forçados. Azer não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe,
os de Aquisibe, os de Elba, os de Afeca e os de Reobe. Porém, os azeritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os de Bet-Semes e de Bet-Anate lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Salabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Porém, o povo lhe tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina,
e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Jeremias capítulo 14. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, as suas portas estão abandonadas e de luto se curvam até ao chão. E o clamor de Jerusalém vai subindo. Os seus poderosos enviam os criados a buscar água. Estes vão às cisternas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios e, decepcionados e confusos, cobrem a cabeça. Por não ter havido chuva sobre a terra, esta se acha deprimida. E por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até as servas no campo têm as suas crias e as abandonam, porquanto não há erva. Os jumentos selvagens se põem nos desnudos altos, e ofegantes sorvem o ar como chacais. Os seus olhos desfalecem, porque não há erva. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram. Contra ti pecamos. Ó esperança de Israel e redentor seu no templo da angústia, porque serias como estrangeiro na terra e como viandante que se desvia para passar a noite. Porque serias como homem surpreendido, como valente que não pode salvar. Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio e somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Assim diz o Senhor sobre este povo. Gostam de andar errantes e não detêm os pés. Por isso, o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. Disse-me ainda o Senhor: Não rogues por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: Não vereis espada nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Disse-me o Senhor: Os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor, acerca dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Não haverá quem o sepulte, a ele e as suas mulheres, a seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirás esta palavra:
Os meus olhos derramem lágrimas, de noite e de dia, e não cessem, porque a Virgem, filha do meu povo, está profundamente golpeada, de ferida muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis aí os mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra, não sabem para onde vão. Acaso já de todo rejeitaste a Judá? Ou aborrece a tua alma a Sião? Porque nos feriste e não há cura para nós. Aguardamos a paz, e nada há de bom. O tempo da cura, e eis o terror. Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não cubras de opróbrio o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmos dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Mateus capítulo 28. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade, e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século.